Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os participantes, palestrantes aqui, para mais esse webinar aí da quarta edição do BIM Month 4. Estamos indo aí para a terceira semana de evento, né? Hoje aí com a participação especial da Fernanda Machado, da Joyce de la Torre, executiva de indústria da Autodesk, e o Diego Faria, nosso gerente de serviços profissionais aqui da FF Solutions. Joyce, Fernanda, é um prazer aí ter vocês aqui na sessão de webinar do dia de hoje. Queria deixar aberto aqui para vocês, para o Diego, poderem aí dar as boas-vindas para os participantes, darem uma mensagem, algum spoiler, né, do que a gente tem aí para essa tarde enriquecedora de hoje. Diego, se você está falando, você está sem áudio. Joyce, Fernanda, querem deixar alguma palavrinha enquanto o Diego Acho que recupera? agora ele voltou. Ele voltou. Pronto, agora sim. Bom, então, agora sim, começando de fato, né? Obrigado pela introdução, Emerson. Queria só agradecer aí imensamente a participação da Joyce e da Fernanda. A gente sabe a relevância do tema aqui hoje e acho que acima de tudo, né, não só entender o que a ISO traz, né, e por que ela tem um peso tão grande, né, no mundo do BIM, de fato como a gente botar isso em prática, né, que é mais importante ainda. Então acho que a palestra de hoje aqui vai ser muito legal e agradecer mais uma vez aí a participação das duas. Bom, obrigada, Diego, Emerson, pelo convite. Acho que é um prazer para mim e para Fernanda. Depois ela fala, mas eu tenho certeza que é um prazer para nós poder trazer um pouquinho desse tema, né, da ISO, que tem sido muito discutida no mercado, até por conta do momento que a gente está vivenciando, que é a tradução e o lançamento da ISO aqui para o Brasil, né, e também da prática recomendada. Então, acho que é uma temática atual e creio que muita gente no mercado ainda tem dúvidas, o que fala ISO, quais são os pontos principais, o que isso afeta no meu dia a dia, como que eu posso aplicar os conceitos no meu projeto, né? Eu acho que é isso que eu e a Fernanda a gente trouxe hoje, um pouquinho dos principais pontos, daqueles que são realmente importantes a gente ter em mente quando a gente está participando de processos de contratação e desenvolvimento de projeto e como que a gente pode utilizar até as ferramentas hoje que a Autodesk disponibiliza para poder atender a esses requisitos, tá? Então hoje a temática é bem voltada a isso. E agradeço novamente o convite de vocês. Isso, agradecer também, né, a FF Solutions pelo convite. Acho que a Joyce explanou bem o que nós vamos trazer hoje de contribuição na palestra, né? No primeiro bloco, a gente vai trazer alguns requisitos e fundamentos da própria ISO 19650. Na sequência, a gente vai tentar materializar isso na prática com vocês, né? Fazendo uma correlação das tecnologias da Construction Cloud, né? A parte de ambiente comum de dados e como isso está aderente à ISO 19650, e no final a gente vai fazer um checklist, né, com a prática recomendada 1015, né, que foi lançada agora em junho desse ano. Então, a ideia é realmente trazer uma mescla aí de teoria e prática para todo o público, né. Ficamos aqui bem abertos a perguntas, né, e esclarecimentos em relação ao CDE e à ISO em si. Obrigado, Joyce. Fernanda, Diego, acho que já deu aí para perceber que temos uma tarde com muito conteúdo, né? Muita coisa aí, não só teórica, mas para a gente também entender um pouco na prática, né? De toda essa questão da ISO, né? O que isso implica e tudo mais. Antes a gente seguir aqui um pouco mais com a apresentação, tá? Aí da Joyce e da Fernanda. Para quem já participou dos outros dias do webinar, a gente vai fazer uma breve passagem, tá? Tanto de apresentação aqui, recapitular um pouco da agenda que temos para o evento, tá? Então, vou compartilhar aqui já a tela com vocês para a gente fazer aí essa passagem rapidinho. Conseguem ver minha tela, pessoal? Só me confirmam isso, por favor. Sim, manda ver.
Obrigado, Diego. Bom, pessoal, falando aqui um pouquinho da FF Solutions, tá? Nós somos uma empresa aí de tecnologia com presença nacional, fundada em 1995. Estamos já há 27 anos no mercado, né, de tecnologia com foco no segmento de arquitetura, engenharia e construção. Né? Somos aí especializados na entrega de soluções integradas e serviços e completas, né, e para apoiar todo o processo de transformação digital das empresas de arquitetura, engenharia e construção. E falando em transformação digital, né, os pilares de inovação assim que a AFF Solutions aplica, né, durante todo o processo aí, durante todo, né, o nosso workflow, né, hoje map aí de projetos, a gente tem um foco aqui em processos com consultoria e serviços, né, então consultoria de implantação BIM, implantação de ALBIM, né, serviços especializados aí para as necessidades dos nossos clientes, desenvolvimento de soluções específicas para os nossos clientes. Temos o pilar de tecnologia, que aí são as nossas parcerias, né, com empresas como a Autodesk, né, parcerias aí de tecnologia de empresas que trazem, né, os softwares aí principais para o nosso segmento. E aqui o pilar de capacitação, né, que é voltado aí para a parte de treinamentos e capacitação, não só de colaboradores, né, não só de profissionais de AEC, como apoio também a empresas durante todo o processo de capacitação de colaboradores e de aplicação de treinamentos aí internamente. Falando aqui em Autodesk, nós somos o parceiro Platinum da Autodesk aqui no Brasil. Tá? É o maior nível aí no programa de parceiros da Autodesk no mundo inteiro. E o que isso confere aos nossos clientes? Só um minutinho, pessoal, perdão. E o que isso confere aos nossos clientes, né? Aí é poder oferecer soluções completas, não só em software, serviços e treinamentos, mas tudo isso também com uma experiência técnica sólida e comprovada, né? Que promove a maior eficiência e vantagem competitiva para os nossos clientes, né? Que a FF tem clientes aí bem conhecidos no setor como um todo, né? Grandes clientes aí realmente em processo de aplicação e casos de sucesso. Falando aqui na parte de capacitação, a Build Lab Academy é a nossa plataforma de capacitação de treinamentos. Né? A gente lançou essa plataforma no começo do ano para quem pôde participar da nossa live de lançamento, pôde conhecer ali em detalhes, né, o que é a Build Lab Academy, qual que é o propósito da Build Lab Academy. Então, é o nosso pilar de capacitação. Né? Isso com o objetivo de realmente a gente capacitar os profissionais de AEC a serem agentes transformadores, né? Agentes aí importantes em todo esse processo de transformação digital nas suas empresas e no segmento de AEC como um todo. Né? Então, a gente tem treinamentos aí especializados para o setor, a gente tem a solução Enterprise, que são jornadas personalizadas para as empresas. Então, a gente aplica treinamentos específicos para empresas, necessidades das empresas. Temos também jornadas, né, que são elaboradas de treinamentos em company, seja presencial ou ao vivo, e o grande chamariz aí da solução Enterprise, né, que é o desenvolvimento de uma plataforma específica de treinamentos para essas empresas. Né? Um grande caso de sucesso que a gente apresentou no começo desse ano foi o da CPTM, né, que tem essa solução Enterprise de uma plataforma específica de treinamentos lá para os colaboradores deles. Falando aqui da agenda de BIM-Month, né, já estamos aqui na terceira semana hoje aqui com a palestra da Autodesk, aí com a Joyce de la Torre e com a Fernanda Machado. Pelos próximos dias aí nós temos outros convidados especiais também. Amanhã a gente vai estar com a RM+, para falar um pouco ali da implantação BIM neles, né, evolução deles com o uso do BIM. A CAD-BIM aí vai estar com a gente também na semana que vem. E também teremos uma outra palestra especial no dia 10 de agosto. Aqui já fazendo a passagem para a Fernanda e para a Joyce. Joyce, Fernanda, fiquem muito à vontade aí para a apresentação de vocês. Perfeito, obrigada, Emerson. Deixa eu compartilhar apenas minha tela aqui.
Perfeito. Bom, então, novamente agradecer pelo convite, né? A gente já fez uma pequena abertura em relação à temática hoje da nossa apresentação. Só para me apresentar novamente, eu e a Fernanda, nós somos executivas de indústrias da Autodesk, tá? E nosso trabalho é muito entender hoje o posicionamento do mercado, o posicionamento da tecnologia, as necessidades das empresas e como a gente, dentro da Autodesk, consegue orientá-los nessa jornada em relação à transformação digital, à implementação do BIM, tá? Hoje, a temática está muito voltada à ISO e aos requisitos da ISO, né, e como que as nossas soluções, elas podem auxiliá-los aí nesse processo para atendimento, tanto dos requisitos mínimos como os requisitos recomendados da ISO 19650, tá? Então, primeiro a gente vai trazer um pequeno overview com os principais pontos que a ISO coloca, tá? Depois a gente vai caracterizar muito a questão do ambiente comum de dados, tanto como os conceitos e os pontos principais que a própria ISO traz, mas também um pouco dos requisitos da prática recomendada 1015, que também foi desenvolvida aí pela BNT para atendimento da ISO, tá? Para o CDE. A gente vai falar um pouquinho dos requisitos mínimos e dos requisitos recomendados desse CDE, tá? Um pouquinho de como que a gente pode trabalhar com os fluxos de informação utilizando o Autodesk Construction Cloud, como que esses fluxos atendem a esses requisitos e como que a gente pode também estender ainda mais o uso desse CDE para outras integrações possíveis dentro da empresa, tá? Começando um pouquinho de como que, um pouquinho do que contextualiza a necessidade de uma ISO para o mercado, né, para o mercado internacional e também para o mercado brasileiro. Hoje a gente sabe que, tradicionalmente, se a gente falar da indústria de arquitetura, engenharia e construção, a gente tem muita perda de informação ao longo do processo, né, tanto do processo de projeto como do processo de construção, muitas dessas informações nem chegando ao processo de operação. Tá? E a gente sabe que essa perda de informação ao longo do processo, ela gera um alto custo tanto em retrabalhos ao longo do processo, como também que essa perda de informação vai gerar em relação a você não ter a possibilidade de acesso aos dados, a análise dessas informações para uma melhor, por exemplo, gestão tanto da construção como a parte de gestão de ativos. Tá? Aqui a gente trouxe alguns dados de algumas pesquisas, aqui envolvendo a pesquisa de Operational Readiness for New Assets, do Emerson, o relatório do JB Knowledge Construction e alguns dados do FMI, junto com a plataforma PlanGrid, que citam algumas estatísticas em relação às informações, né? Então, a gente sabe que em torno aí de 30% dos dados de projeto que são gerados ao longo do processo de projeto, eles acabam sendo perdidos na etapa de encerramento desse projeto, tá? Quando a gente fala em relação aos profissionais, às empresas que estão trabalhando e desenvolvimento dessa informação, 26% relatam que trabalham com soluções que não possuem uma integração entre elas, né? E todo o retrabalho que é gerado em relação a essa não integração entre as soluções. Temos também, por exemplo, em torno de 50% de todo o dado de que todo o retrabalho, globalmente, ele é causado justamente por dados e comunicação deficientes entre os participantes. E 13% de todas as horas de trabalho dos profissionais acabam sendo gastas aí procurando dados, procurando informação. Então, juntando todas essas perdas e retrabalhos que a gente tem, adicionando o custo que isso gera, a gente nota como é importante melhorar a gestão de informação entre todos os participantes no processo de arquitetura, engenharia e construção, tá? Falando um pouquinho também da importância do handover digital, da entrega digital. A gente sabe que quanto mais cedo no processo o contratante, quem vai
operacionar, fazer o uso da edificação depois, quanto mais cedo ele estiver no processo, melhor você consegue já ir direcionando qual é a informação que vai ser necessária, tanto durante toda a construção, qual é a informação que eu vou precisar depois para fazer a gestão e operação e manutenção desse ativo, e quanto mais você consegue integrar essas informações desde o início e acordar entre todas as partes envolvidas de como que vai ser feita essa gestão e monitoramento dessa informação, melhor para todo o processo. Tá? E dentro desse contexto, a gente posiciona o ambiente comum de dados, né, que é o CDE, que é muito falado na ISO, que é aquele ambiente onde vai permitir toda essa gestão da informação entre todos os participantes no processo, do início ao fim, né? Desde o início do processo, que é o desenvolvimento do projeto propriamente dito, depois todo o uso para a parte de planejamento e construção, e depois o fornecimento dessa informação estruturada para quem vai fazer toda a parte de gestão do ativo ao final do processo. Tá? E aí eu passo a palavra para a Fernanda, que vai contextualizar um pouquinho da ISO. Obrigada, Joyce. Bom, pessoal, então, como vocês viram, né, o risco, em termos de custo, e o risco de perda de informação no ciclo de vida do empreendimento, ele traz consigo, né, uma problemática grande que precisa ser sanada principalmente no papel do contratante, né? O contratante, ele vai ter um papel ativo nesse processo de mitigação de riscos, né, de definição de requisitos de informação que vão permear e vão subsidiar todo o processo de gestão estruturada desses dados no ciclo de vida do empreendimento. Então, a origem de todo esse processo de normalização ocorreu exatamente no Reino Unido. Em 2011, né, o Reino Unido ele publicou uma estratégia que conduziu ao início dessa documentação BIM nível 2. O nível 2, em termos de definição, né, ela envolve a construção, né, de processos de gestão da informação, tanto manuais como automatizadas, que suportem a federação, né, que suportem a criação de modelos de informação federados, né, sendo que esses modelos de informação federados, eles são constituídos, né, eles incluem containers de informação tanto estruturadas como não estruturadas. Então, a gente está falando de modelos geométricos, a gente está falando de bancos de dados, de tabelas. Na parte não estruturada, a gente está falando de documentação, registros, vídeos, enfim. Então, toda essa preocupação de conduzir o BIM para o nível 2 é exatamente criar um processo controlado de gestão das informações no ciclo de vida do empreendimento, independente da escala, independente da complexidade desse empreendimento, né? Então, na década aí de 2010 como um todo, né, aconteceu uma evolução, né, da maturidade dessas publicações, né, que a gente pode considerar aí como as PAS, né, que estão concentradas aí no âmbito do Reino Unido, ou seja, são normativas britânicas. E em 2016, a gente teve um marco que foi exatamente a publicação de um mandate exigindo, né, que as contratações públicas elas estivessem dentro desse cenário do BIM nível 2. Lógico que o Reino Unido ele foi um grande pioneiro nesse sentido e acabou incentivando, né, ou tracionando o avanço da maturidade em relação à própria modelagem da informação da construção em outros países, né, inclusive no Brasil. Então, muitas organizações internacionais hoje, e aí a gente pode falar, inclusive, em termos de macro-adoption, né, queriam seguir esse exemplo do Reino Unido, alinhar os seus padrões com os padrões do Reino Unido. Aqui no Brasil, a gente teve, inclusive, um memorando de entendimento, né, um Memorandum of Understanding, um MOU, que foi vinculado, muito incentivado por essa iniciativa lá em UK, e isso tudo conduziu ao que a gente chama de internacionalização dessas normas britânicas, né? Então, esse processo acabou sendo maturado na criação da ISO 19650. Pode passar, Joyce. Então, aqui é uma visão bem breve, né, do que foi esse processo de avanço de maturidade, né, em termos de normalização a nível internacional, e como isso, em 2019, acabou culminando na publicação da ISO 19650, a partes 1 e 2, né? No caso de UK, já existe um anexo nacional. Aqui no Brasil, a ABNT ela começou a se movimentar nesse sentido, o que mostra também o nosso nível
de maturidade que está avançando em nível de macro adoption, né? Se vocês lembrarem, em 2020, o Brasil publicou o decreto federal, né, o primeiro BIM-mandate brasileiro, voltado, né, logicamente, para obras e serviços de engenharia no âmbito federal, mas logo depois nós tivemos, né, a atualização da Lei das Licitações, considerando ou definindo o BIM como metodologia preferencial, né, para projetos de obra de engenharia, né? Então, a gente teve esses dois pontos aí sensíveis, né, em 2020, que são pontos de inflexão, vamos dizer assim, hoje no país, né? Quem acompanha a BIM sabe a curva de adoção, como está muito mais acelerada hoje do que antes de 2020, né? Quando foram publicadas essas políticas, e agora, em 2022, a gente teve essas duas novidades, né? Primeiro, em maio, a publicação das duas traduções, nas partes 1 e 2 da ISO 19650, e em junho, a publicação da prática recomendada 1015, que essa prática recomendada é uma localization, né? É um anexo nacional voltado para o tema CDE, né? Voltado para o tema ambiente comum de dados, que é um dos pontos comentados aí na ISO 19650. Pode passar, Joyce. Então, como é que a ISO é utilizada, né? O que é que a gente busca com a ISO 19650? Primeiro, ela se tornou um padrão global para gerenciar o BIM, né, ao longo do ciclo de vida do projeto, né? Projeto aqui a gente pode entender como um empreendimento, na qual a colaboração e o compartilhamento de informações entre as partes envolvidas é um aspecto fundamental, ou seja, por meio da ISO, é definido que efetivamente todos os participantes daquele empreendimento estejam atuando sobre um ambiente comum de dados, e esse ambiente ele deve permitir ou facilitar, enquanto recurso tecnológico, a gestão da informação desse empreendimento em seus diversos estados, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos mais adiante. Outro ponto importante, né? Hoje, empresas públicas e privadas, óbvio que isso a nível global, já estão exigindo padrões ISO em projetos, né? Aqui no Brasil, a gente já tem acompanhado, inclusive, análises técnicas que já incorporam requisitos da ISO 19650. Então, a tendência de adoção e de incorporação da ISO dentro dos processos, essa ISO específica, ela está muito madura, né? Ela está muito ágil, é o que a gente tem acompanhado tanto na administração pública, como também em alguns clientes privados. Então, o padrão ele exige, né, que esses dados do projeto eles sejam armazenados e gerenciados de uma determinada maneira. Essa determinada maneira, na verdade, ela é definida pelo contratante, aí que a gente entra com aquele papel ativo, né, do contratante em definir requisitos de informação. Obviamente que esses requisitos de informação, eles devem estar alinhados com os objetivos de negócio, né, com os objetivos organizacionais, mas também no âmbito do projeto e no âmbito do ativo, caso ele tenha essa previsibilidade para a gestão e operação daquele empreendimento, né? Então, o contratante ele entra com um papel fundamental nessa definição de requisitos, também no planejamento, né? O planejamento tanto inicial como final de entrega dessas informações no decorrer do ciclo do empreendimento. É um outro ponto importante essa questão do planejamento, ou seja, quando e como essa informação vai ser entregue pelas contratadas, né, pelas subcontratadas e assim por diante, né, dentro daquela cadeia produtiva, né, e também tem um ponto importante que a gente fala, que é a revisão, né, ou seja, a checagem de conformidades daquele projeto, daquele modelo e tal que foi entregue em relação ao que foi definido anteriormente em contrato. Então, são alguns pontos importantes aí em termos de padronização. A gente vê que exige que haja efetivamente uma elevação, né, do nosso nível de maturidade, não somente tecnologia, como também processos, né, para conseguir endereçar essas questões. E como resultado, né, o que realmente vai proporcionar um ambiente no qual esse contratante e todos os participantes do projeto consigam trabalhar, transitar informação, compartilhar informação, né, ter aquela iteração de projeto de uma forma rastreável, é o que a gente chama de ambiente comum de dados, né? Então, o ambiente comum de dados ele é uma fonte de informação, uma fonte única de informação, que deve ser acordada, né, ainda no início do processo, né, isso é fundamental, esse papel de definição do CDE, e dentro do CDE é onde nós vamos conseguir, né, coletar, gerenciar, disseminar informações
nas diversas etapas de projeto, né? Esse armazenamento e gerenciamento, ele também tem que estar vinculado com, como é que a gente pode dizer, etapas de uso, né? Então, em que momento aqueles containers de informação vão estar adequados para determinado uso, é isso que a Joyce vai comentar um pouquinho mais à frente, ou seja, containers de informação que estiverem em desenvolvimento, eles vão estar vinculados, né, ou atrelados somente às equipes de uma forma horizontal, né? Posteriormente vai ter uma revisão, uma checagem, para compartilhar aqueles containers para os outros entes trabalharem em cima daquelas informações. Então, todo o fluxo, todo o ciclo de informação que nós temos no projeto, ele consegue ser estruturado e controlado por meio dessa definição de requisitos e processos e por meio da tecnologia proporcionada pelo CDE. Pode avançar, Jânio. Aqui um pouquinho sobre a questão da colaboração, né, que, na verdade, a colaboração é um tema intrínseco à própria ISO 19650, a necessidade de existir essa interface entre as partes interessadas, né, entre cada um dos participantes daquele projeto e também como equipes, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o contratante, a relação do contratante com a contratada, com os subcontratados, a depender do porte do empreendimento, o nível de complexidade desse diagrama ele pode aumentar de uma forma exponencial, né? E é interessante que cada uma dessas inter-relações, elas estejam definidas também em termos de procedimentos e métodos de troca de informação, né? Então, a gente vê aqui do lado esquerdo, né, alguns dos elementos desse diagrama, né? Então, tem a parte do contratante, né, do contratado, subcontratado, as equipes de projeto que estão ali atuando, interagindo dentro desses ecossistemas integrados de colaboração, e do lado direito, a gente tem recursos de tecnologia que hoje fazem parte do CDE da Autodesk, exatamente para conseguir absorver todas essas interações, né, e essas colaborações entre os atores, né, no processo do projeto, né? Então, nós vemos aqui as próprias empresas posicionadas e suas equipes, os papéis e funções que cada um vão atuar dentro daquele empreendimento, né? E aí, do ponto de vista organizacional, como essas pastas, permissões de acesso às informações, processos de revisão e aprovação desses documentos, modelos gráficos e dados não gráficos vão ocorrer ou podem ocorrer dentro desse sistema de gerenciamento. Aqui falando um pouquinho da questão da troca da informação, né? E, naturalmente, a gente vai ter um planejamento associado com essa troca, e esse planejamento ele deve considerar, né, definição de software, de hardware, de infraestrutura tecnológica, para que permita essa colaboração, seja uma engenharia simultânea, seja um trabalho em silos, que não é o ideal, mas que ainda acontece a depender do tipo de disciplina, o nível de interoperabilidade do ambiente comum de dados, que também é um ponto importante que a própria prática recomendada traz, a relevância de trabalharmos com sistemas que permitam a conexão ou interconexão com outros sistemas corporativos, né? Então, essa interoperabilidade permite que a fluidez de informação ela extrapole o próprio CDE e alimente, por exemplo, sistemas como ERP, como SAP e assim por diante, né? Os níveis ou requisitos aqui de compartilhamento de informação, as habilidades de conhecimento que a equipe deve ter para conseguir atuar dentro desse nível e dentro dos procedimentos definidos para o empreendimento, assim como a parte de capacitação técnica e capacidade de materializar esses recursos no processo. Pode avançar, Gil. Bom, então, fechando aqui essa parte aqui de fundamentos, né? Então, o ciclo de entrega da informação, ele é um ciclo que está contemplado enquanto recurso de gerenciamento dentro da ISO 19650, né? Então, nós vamos ter, na fase de CAPEX, né, na fase de desenvolvimento desse projeto, né, construção do modelo de informação do projeto, um natural avanço de maturidade, de robustez desse modelo, à medida que a gente vai chegando no modelo de construção, né, no modelo construtivo. Então, a gente pode sair daquele modelo de intenções do projeto para um modelo construtivo. Esse modelo construtivo depois vai ser materializado em um as-built, que vai ser entregue, por exemplo, para a gestão do ativo, né? Então, a gente passa a transferir a informação do modelo de informação de projeto para o modelo de informação do ativo, que aí já vão ter requisitos operacionais e outras informações
pertinentes à operação daquele empreendimento. Então, são alguns pontos aqui dentro desse gráfico, né, que a gente percebe que a ISO contempla, né. Aqui é um pouquinho a visão dos estágios. Então, como eu comentei, né, a gente está no nível 2, né, no estágio 2 de maturidade, né, dessa gestão da informação, considerando o CDE como esse ambiente comum de dados para praticar essa gestão e visando principalmente a entrega de modelos de informação federados, né. Então, a gente tem esse cenário hoje, né, inclusive incentivado pela própria publicação da NBR, voltado para alcançar esse nível de maturidade. Uma vez que a gente tem esse nível 2, é óbvio que a gente avança também a complexidade e a qualidade, né, da entrega dos nossos trabalhos, né, porque a gente passa a ter uma antecipação de tomada de decisão, antecipação de quality control, né, de quality check e assim por diante. Então, tudo isso faz parte aqui desse processo maduro do nível 2 do empreendimento. Bom, e aqui é uma visão, né, do que eu já comentei a respeito de como esses requisitos eles se relacionam, né? Então, a gente tem um diagrama hierárquico, né, de informações, nas quais a organização, né, o contratante, ele é responsável por definir os requisitos de informação alinhados aos objetivos de negócio, aos planos estratégicos, à visão de futuro da própria companhia, e esses requisitos eles vão subsidiar, né, os requisitos de informação do projeto que ele está contratando, vão subsidiar também as restrições que são referentes à parte do ativo, então, que tipo de requisitos operacionais ou atributos que precisam estar ali inseridos, né, nesses requisitos de informação para que, lá na frente, esse ativo digital ele possa ser utilizado por uma equipe de OPEX, uma equipe de operação e manutenção. Isso contribui para a definição das trocas de informação, e aí, naturalmente, essas trocas elas estão relacionadas com os contratos e subcontratos, né? A gente pode ter diferentes níveis hierárquicos também de troca de informação, do contratante com a contratada, da contratada com a subcontratada e assim por diante, e nesse requisito de troca é onde nós vamos considerar o que vai ser entregue, quando e como vai ser entregue, para quem vai ser entregue, então, todos esses aspectos eles devem ser aqui contemplados para que a gente consiga, então, especificar, né, esse modelo de informação do projeto e, posteriormente, o modelo de informação do ativo. Então, essa é uma visão geral, né, bem sintética, na verdade, do que a ISO ela busca abordar, né, em termos de gestão da informação, e agora a gente vai avançar um pouquinho mais na questão tecnológica, né, essa camada de tecnologia que habilita esse gerenciamento. Perfeito. Bom, então vamos começar falando do que é propriamente dito um CDE. Então, aqui, como definição, o CDE, que na tradução em português a gente traduz como ambiente comum de dados, ele é uma fonte única de informação. Tá? E aqui a gente posiciona, e depois a gente vai mostrar muito, como que a Autodesk Construction Cloud pode funcionar exatamente como essa fonte única de informação, que seria o CDE. Tá? Esse ambiente, a ideia é que a gente use para coleta, gerenciamento e disseminação de toda a documentação, tanto das questões gráficas, né, como a Fernanda disse anteriormente, como os dados não gráficos. Tá? Então, aqui é importante frisar que dentro desse processo de coleta, gerenciamento e disseminação da informação, é importante que a gente tenha um processo rigidamente controlado de como essas informações vão entrar, se moverem e saírem do sistema. Né? Tudo isso acordado, como a Fernanda comentou inicialmente, desde o início do processo, né, do contrato, que vai dizer como que essas informações precisam ser geridas e criadas e geridas ao longo de todo o processo, tá? É importante que esse ambiente ele permita não só a gestão de documentos, de modelos, como também informações não gráficas de todo o projeto, né? E aí aqui a gente cita documentos contratuais, pranchas, modelos, desenhos, qualquer informação relacionada ao projeto e que vai ser relevante aí ao longo de todo o processo. E é importante que
toda a equipe do empreendimento tem acesso a esse ambiente comum de dados, claro que aqui sempre pensando nas questões de responsabilidades e perfis de acesso relacionados a quem é o contratante, quem é a construtora, quem é o projetista e responsabilidades de cada um em relação ao acesso e edição dessas informações, tá? Trazendo aqui um pouquinho da relação de integração entre as equipes e as empresas, como foi dito inicialmente, né, e a ISO cita, é importante que o CDL seja definido nas etapas iniciais do processo, né, lá no processo de contratação, ele já seja definido como que vai ser feito, como que vai ser utilizado esse CDE, justamente pensando em como que vai ser a integração entre as equipes e empresas que vão participar desse projeto. Aqui a gente fala tanto das equipes de desenvolvimento de projeto, como também das equipes de construção, tá? E aí, a gente vai ter dentro desse CDE uma série de mecanismos que vão ajudar no controle dessa informação que vai ser gerada e gerida ao longo de todo o processo. Tá, então, a gente vai ter lá, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais de cada um dos containers, mas a identificação de cada container de informação, como que essas informações são classificadas, como, por exemplo, sistemas de nomenclatura desses arquivos, qual o estado atual dessa informação, ou estágio dessa informação, fluxos de aprovação e revisão de projeto, e como que essa informação vai passar pelo processo de revisão e mudar de estágio ao longo do processo, tá? Aí, mostrando um pouquinho os estados que a ISO cita, né? Então, ela cita o container de informação que vai estar como trabalho em andamento, né? Então, o trabalho em andamento é aquele onde a informação, as equipes ainda estão criando informação, estão desenvolvendo suas tarefas, ainda é um processo que está em andamento, tá? E, geralmente, essas informações, elas não estão disponíveis publicamente, elas só estão acessíveis às pessoas que estão participando, realmente, elaborando aquela informação. Uma vez atingindo o estágio de maturidade, ela vai passar pelo processo de checagem, revisão e aprovação dessas informações, onde a equipe que está gerando essa informação vai fazer uma análise, comparar esse pacote de informações com o que estava planejado na entrega e foi acordado lá inicialmente no contrato. Né? Então, vai analisar os padrões que foram utilizados para gerar essas informações, os métodos, todos os procedimentos que foram acordados nesse processo de criação de dados e informações. Uma vez aprovado, essa informação pode ser compartilhada, e aí ela vai para o container compartilhado, que vai permitir que sejam desenvolvidos os processos colaborativos, né, onde, por exemplo, você vai ter a troca de informação entre projetistas de diferentes disciplinas, e todos vão poder ter acesso àquela informação para utilizar aquelas relevantes para o desenvolvimento do seu projeto. Né? Nesse caso aqui, é importante que todos os times que precisam realmente consultar essas informações e terem acessos, consigam acessar esse ambiente, diferente do trabalho em andamento, que é só específico da equipe. No compartilhado já os outros times têm acesso, mas claro que com os níveis de permissionamento corretos, para que essa informação não seja editada. Né? Se houver a necessidade de edição de qualquer uma dessas informações, elas têm que voltar para o container de trabalho em andamento. Tá? Uma vez finalizado esse processo, ele vai passar pelo processo de revisão e autorização, né, onde vai ser comparado também se as informações que foram disponibilizadas realmente atendem aos requisitos relevantes de informação. E se sim, aí elas podem mudar de estado para o estado publicado, ou se for necessário fazer qualquer alteração, ela tem que voltar novamente para o trabalho em andamento e percorrer todo o processo novamente, tá? Uma vez finalizado o processo,
ainda em estado publicado, essa informação ela vai ser disponibilizada, por exemplo, para construção, para processos de fabricação, para o efetivo uso dessa informação, por exemplo, para a construção do empreendimento. E depois, no estado arquivado, são aquelas informações que passaram por todos esses estágios, já foram utilizadas ou até sofreram alguma alteração, mas você vai manter dentro do estado arquivado para você manter todo o histórico e registro de tudo que foi desenvolvido e gerado e gerido aí ao longo do processo. Tá? Então, ao longo do processo de projeto e construção, a gente vai ter as informações nesses diferentes estados, cada um com o seu nível de permissionamento, as equipes que têm possibilidade de acesso a cada um desses containers, para garantir que todo mundo tenha acesso à informação mais atualizada e correta para aquilo que precisa desenvolver ao longo do processo. Tá? Aí a gente traz esse contexto do CDE, esse contexto de transição de estados entre os containers de informação para o ambiente comum de dados da Autodesk, né, que é o Autodesk Construction Cloud. A Autodesk ela trabalhou muito já nesse conceito, até antes da ISO, né, no entendimento dessa necessidade de criar um ambiente que pudesse permitir a colaboração entre todos os envolvidos no processo de uma forma centralizada. Né? A gente sabe que, tradicionalmente, como foi comentado inicialmente, os fluxos de informação no processo de construção costumam ser muito fragmentados, né? E já era necessário criar um ambiente onde essas informações pudessem ser geridas de uma forma mais organizada e de uma forma centralizada. Tá? Então, nesse contexto que a gente posiciona a Autodesk Construction Cloud, que a Fernanda vai entrar um pouquinho agora nas características e como que essas características hoje são correlacionadas com os próprios requisitos da ISO. Obrigada, Joyce. Então, a gente atribuiu algumas cores aqui, né, que eu vou passar no decorrer da apresentação, né, mas a Construction Cloud, como um ambiente comum de dados, né, ele tem a função, né, tem a capacidade de evitar que haja redundância, de evitar que haja qualquer tipo de desencontro em termos de informação produzida no projeto por meio do seu uso. Né? Então, aqui a gente consegue criar efetivamente um processo sistemático e controlado de gestão dessas informações, mas não somente de gestão. Um dos grandes diferenciais aqui da Construction Cloud é que a gestão ela está atrelada com a produção da informação dentro do CDE, que é um grande diferencial em termos de recursos tecnológicos e também de entrega. Né? Então, nós temos aqui em cinza o que seria efetivamente o ambiente de armazenamento e gestão dessas informações dentro do CDE da Autodesk, né, onde nós conseguimos armazenar aí, containers de informação estruturados e não estruturados. Né? Então, comentei a respeito, né, a parte de fotos, vídeos, parte de modelos, desenhos, não conformidades, documentos que são pertinentes ao empreendimento, tanto da parte administrativa como da parte técnica. Né? Esses documentos, em geral, eles vão estar vinculados com dados, né, que são gráficos ou não gráficos, né, e metadados. E esses metadados é o que vão garantir que a gente tenha também uma gestão do aspecto documental de cada um desses projetos. Um ponto importante aqui acima, né, ou construído acima desse ambiente comum, nós temos conjuntos de ferramentas que atendem perfis diferentes de usuários. Né? Então, na fase de planejamento e de projeto, toda a parte de produção da informação, ela consegue ser habilitada dentro do próprio CDE. Então, a gente entra aqui com o que nós chamamos de engenharia simultânea. Né? Na fase de projeto, a gente entra com a correlação com o estado de compartilhado, ou seja, uma vez que aquela informação foi produzida pela equipe e compartilhada com os demais, a gente já está nessa etapa de coordenação, identificação de interferências, verificação e controle de qualidade, né? Verificação de requisitos para adequação do modelo, todo o potencial também de quantificação, né? E, a partir daí, gerenciamento também de propostas. Né? O verdinho corresponde ao publicado, ou seja, a gente já fez
novamente uma transição, né, dentro do estado do container de informação. Então, entra um pouquinho do que a Joyce comentou, né? Uma vez que passamos por um processo formal de aprovação desses containers, a gente pode efetivamente liberar aquelas informações que estão no CDE para uma obra. Então, entra aí todos os aspectos e conjuntos ferramentais para a gestão do projeto na obra, né, gestão de custos, qualidade, segurança, comissionamento, até efetivamente termos esse inventário digital para operação e manutenção. Então, a gente vai passar por cada um desses aspectos, né, começando pelo aspecto do armazenamento e gestão em si, né? Então, dentro da Construction Cloud, como eu comentei, a gente tem uma modulação, e dentro dessa modulação, toda a base na qual nós vamos organizar o nosso padrão hierarquia de pastas, permissões, acesso dessas documentações, eles vão ficar dentro desse sistema, né, que se chama Autodesk Docs. Um ponto importante aqui, inclusive correlacionando com a ISO, né, 19650, aqui nós conseguimos realizar o controle administrativo, né, de todos os membros e empresas que fazem parte do ambiente comum de dados. Conseguimos também trabalhar no nível de gestão dos metadados desses documentos, considerando atributos de versão, de revisão e também de aprovação desses documentos, né? No âmbito do versionamento, inclusive, esse versionamento é automático, então quem já deu uma lida aí na prática recomendada, vocês vão ver que existem dois processos, né? Existe um processo que está vinculado principalmente com o trabalho em andamento, no qual o versionamento ele vai sendo automatizado à medida que os documentos vão sendo desenvolvidos, né, e atualizados, e o atributo de revisão, ele já envolve uma atuação manual. Por quê? Porque tem que existir uma pessoa, né, o coordenador responsável pelo projeto, para fazer a validação se já é possível, né, alterar aquele documento da revisão 1 para a revisão 2, considerando os critérios internos do projeto. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma revisão 2 associada com a versão 10. Eu tenho ali o documento em versão 10, agora sim ele está apto a mudar de revisão, e aquela revisão eu vou passar adiante, eu vou compartilhar para que as outras pessoas que estão envolvidas naquele projeto utilizem aquela base para desenvolver as suas atividades, as suas tarefas. Então, são alguns pontos, alguns aspectos importantes que a gente vai tratar. Espera aí, Joyce, volta aí. Outro ponto importante é a questão do fluxo de aprovação, que eu vou falar basicamente como ele funciona. Esse fluxo de aprovação ele pode ser sistematizado e também retroalimentado em atributo, então a gente passa a ter um controle também de quais documentos eles foram aprovados para passar de um estado para o outro, né? E a checagem de padrões da organização, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que envolve principalmente a verificação desses metadados e também a convenção de nomenclatura que foi definida para aquele projeto. Pode avançar. Pode avançar. Então, em termos de hierarquia e organização de pastas, né, vocês podem trabalhar com essa organização e estruturação de acordo com os próprios estados de transição desses containers de informação. Então, essa é uma forma, né, de configurar, né, de pensar na organização do CDE, né, para que uma vez que esses fluxos de aprovação sejam empregados, a gente consiga passar, né, de uma pastinha para outra de uma forma automática. Né? Então, a gente tem a condição de separar, né, os modelos dos documentos, né? Também temos a condição de separar por estado, então, toda a parte de documentos gerenciais, etc., podem estar como referências, podemos criar também pastas vinculadas com os documentos administrativos, documentos contratuais, enfim. Aqui a gente vê os estados, né? Então, dentro, por exemplo, do trabalho em andamento, né? Vocês podem criar pastas por disciplina e as equipes dedicadas a cada disciplina que efetivamente vão ter acesso àquelas informações de forma mais controlada e horizontal. Então, são, por exemplo, a disciplina de arquitetura, né? Tem ali 5, 10 arquitetos, né? Esses 10 arquitetos eles vão colaborar horizontalmente dentro do CDE, e a gente faz esse vínculo, eu vou explicar um pouquinho mais adiante, por meio do Collaborate Pro, né? A gente faz esse vínculo de trabalho por engenharia simultânea, utilizando o modelo central em nuvem, enfim. O outro ponto é o trabalho compartilhado, né? Então, toda a parte de compartilhamento com a equipe, inclusive trazendo valores do que está sendo compartilhado. Então, se é um ambiente de coordenação para trabalhar com clash detection, se é um ambiente
mais para fazer uma checagem de informação, um ambiente para revisão e comentários, estágio de aprovação, enfim. Então, tudo isso pode estar ali segmentado, e o mesmo em relação ao publicado, o arquivado obsoleto. Então, toda essa parte de organização hierárquica de pastas e permissionamentos, eles podem estar endereçando, né, esses requisitos, essas premissas da ISO 19650. Pode avançar, Joyce. Aqui são alguns pontos que eu comentei em relação à parte de versões. Então, à medida que esse projeto ele vai sendo atualizado, né, o próprio sistema ele já cria um histórico, então a gente passa a ter um armazenamento de todas as informações desse projeto, inclusive por versão, e aqui é uma característica do próprio CDE da Autodesk, né, que é essa capacidade também de fazer o comparativo visual entre versões, né? Então, isso já facilita também o entendimento da mudança do projeto na própria web, nesse caso aqui, e qualquer alteração que não esteja de acordo com aquele requisito, ele pode ser solicitada uma revisão, né? Então, aqui a gente vê no âmbito de um 2D, né, no âmbito de uma prancha técnica de projeto, pode ser um PDF, pode ser um DWG, um DGN, enfim, como também no âmbito de modelos de informação, né? Então, se avançar um pouquinho, a gente tem também a capacidade, né, de fazer uma verificação da estratégia de federação do nosso modelo de informação. Pode avançar, Joyce. E aí, dentro dessa estratégia, né, de federação, a gente consegue avaliar, por exemplo, né, requisitos espaciais, perspectivas técnicas e também o controle do que foi adicionado ou que foi retirado daquele modelo de informação específico, né? Então, aqui são alguns pontos de controle visual, né, que estão endereçados dentro do Autodesk Docs, que é a base desse CDE. Aqui já falando um pouquinho mais sobre o nível de detalhe, né, nos containers de informação, a gente não chegou a comentar sobre o nível necessário de informação, né? O nível necessário de informação ele tem que ser definido antes, né, durante o planejamento de entrega, né, dessas informações, e nesse planejamento é importante que esse nível de informação necessária ele seja estabelecido por propósito de uso, né? Então, qual vai ser o meu propósito ao utilizar aquela informação, seja ela geométrica, seja ela não geométrica, por exemplo, atribuída a um equipamento, né? Será que todas as informações, quais são os atributos ou informações mínimas que eu devo ter naquele equipamento, por exemplo, para que lá na frente alguém faça uma atualização no modelo de informação do ativo e aquele equipamento ele seja útil para a operação, por exemplo. Então, a ideia de definir esses requisitos mínimos, inclusive em termos de nível de informação necessária, eles podem ser aqui checados e verificados por meio do próprio CDE. Então, a gente pode acessar esses objetos, né, sejam individualmente, sejam em categorias, e identificar, né, se aquelas propriedades, se aquelas informações, elas estão adequadas para o nível que foi estabelecido. Em termos de container, um ponto importante é a capacidade que a gente tem de incluir informações do ponto de vista de gestão, ou seja, solicitações de revisão, criação de containers nos quais nós conseguimos definir, caso haja uma ocorrência, né, uma questão, como diz a ISO, ou uma não conformidade, que é o termo que a gente usa aqui na Autodesk, a gente consegue criar container de verificação, solicitação de revisão, solicitação de mudança. Então, entra também um aspecto de controle de todas as solicitações de mudança que podem ocorrer dentro de um documento, ou dentro de um modelo, ou dentro de uma informação não gráfica que pode abrir aqui como uma ocorrência independente da geometria ou da documentação armazenada no CDE. A gente tem aqui markups, issues e assim por diante. E, por fim, antes de passar aqui para a Joyce, falar a parte das convenções de nomenclatura, a gente tem os fluxos sistematizados de aprovação, né, desses documentos. Então, é aqui o momento no qual nós conseguimos configurar N fluxos que vão validar e oficializar que aquela documentação, aquele pacote, né, de informações, ele vai transitar do compartilhado para o publicado, né? Então, ele vai estar ali liberado para uma obra, ele vai estar liberado para uma fase seguinte do processo de projeto, ele vai estar liberado para orçamento e assim por diante. Então, nós conseguimos aqui trazer todos os envolvidos dentro daquele processo sistemático que vão receber notificações e vão
fazer a sua revisão e dar o seu parecer oficial àquele container de informação. Outro importante do CDE é essa capacidade de rastreabilidade e ter o histórico de todas as informações do empreendimento. Ou seja, não só no âmbito da documentação, mas também no âmbito das tomadas de decisão. Quem aprovou, quando aprovou, o log de atuação daquela pessoa dentro daquele modelo, ou seja, para auditoria, né, ao final do processo, caso seja necessário, são recursos extremamente valiosos. Bom, continuando com alguns recursos que auxiliam nesse processo de organização e classificação da informação, a gente tem a possibilidade de trabalhar com um padrão de nomenclatura, tá? Dentro do padrão de nomenclatura, a gente consegue a gente tem alguns recursos aqui, onde a gente consegue definir esse padrão. Ele já vem com o padrão da ISO 19650 já definido dentro do Autodesk Docs, aqui no caso, onde você pode só selecionar, ou você também pode, por exemplo, aqui nesse caso, eu fiz a tradução aí dos principais, dos padrões de convenção para o padrão brasileiro. Né? Então, você consegue também alterar aí essa nomenclatura, tá? Dentro dessa funcionalidade de padrão de nomenclatura, a gente também consegue definir em quais pastas eu vou querer a aplicação desse padrão, tá? E também consigo gerenciar o processo de qualquer arquivo que subir fora desse padrão, ele vai apontar, ele vai direcionar para uma interface onde vocês vão poder ajustar esse padrão de nomenclatura ou deixar esses documentos em estado de espera até até você alterar a nomenclatura e deixar essa nomenclatura conforme o padrão que foi estabelecido, tá? Deixa eu só passar. Então, aqui é a interface do próprio Docs, tá? Uma vez atribuído a quais pastas você quer que o padrão seja utilizado, esse padrão de nomenclatura, ela vai aparecer essa pasta com esse tiquezinho aqui ao lado do nome, né? Então, aqui nesse caso, as pastas que são com relação ao status dos containers, trabalho em andamento, o arquivado, o compartilhado, o publicado, nesse caso eu coloquei que devem seguir o padrão de nomenclatura, e uma base de dados de referência que não necessariamente precisa seguir esse padrão. Tá? Toda essa parte de padronização, nomenclatura, se o campo vai ser texto, se quantos parâmetros eu vou ter em cada um desses parâmetros, né? Ou quatro letras, ou 4 números, ou assim por diante, eu consigo alterar dentro da interface do próprio sistema, tá? Você consegue facilmente mudar a ordem desses parâmetros, editar essas informações internamente. Tá? Claro que uma vez, se você for seguir o padrão da ISO, fica fácil, porque você vai seguir esse padrão contínuo aí ao longo de todo o projeto. Tá? Uma vez clicando aqui na edição, você consegue, por exemplo, ver o nome desse parâmetro e quais são os valores que eu posso ter também já pré-definidos para classificar aquela informação. E depois ele vai abrir uma listinha onde você consegue pré-selecionar dentro aqui no caso, por exemplo, estados intermediários, né? Então, liberado para coordenação, liberado para informação, liberado para revisão e assim por diante. Tá? Tudo Só isso aproveitando essa tela, né, Joyce, trazendo um pouquinho até da visão localizada. Então, o que é que aconteceu quando a gente fez a discussão da prática, né? Olha, ao invés de a gente ter essa subdivisão de estados, né, porque isso pode variar, depender do segmento, da indústria, do empreendimento, foram definidos valores, né, em termos de padronização para aqueles 4 estados padrão, né, ou seja, em andamento, compartilhado, publicado e arquivado, e a cada um desses estados foi atribuída uma letra de padrão. Então, aqui a gente tem o S de shared, isso em português equivale ao C de compartilhado. E aí vai ficar a critério de cada organização pré-definir quais vão ser os seus estágios intermediários, né? Então, dentro do estado compartilhado, quais são os estágios que a minha organização tem, que eu vou ali subdividir em atributos de transição interna. Então, são alguns pontos que
é totalmente livre, e o bacana é que aqui na Construction Cloud a gente consegue definir isso livremente também. Então, a gente pode trazer qualquer tipo de customização para esses estados intermediários dentro da transição dos containers. É exatamente isso que eu queria destacar, né? Essa facilidade que o usuário tem de criar essas padronizações e alterar esses padrões internamente pela própria interface da ferramenta, sem uma necessidade de uma customização, uma programação em cima desse ambiente, tá? Ele está na mão do próprio usuário, claro que com um perfil de administrador, para fazer essas alterações, tá? Aqui é a interface que eu comentei, então, uma vez que você suba um arquivo, ou alguém da equipe suba um arquivo fora do padrão, ele vai abrir essa tela, né, mostrando quais são os valores que estão fora do padrão estabelecido, justamente para orientar o ajuste dessa nomenclatura para atender o padrão que foi estabelecido em contrato. E, ao final, também, por exemplo, se você está subindo esses arquivos em lote e naquele momento você não consegue fazer o ajuste, é possível você deixar esses arquivos em estado de espera para que depois sejam ajustados para atender o padrão de nomenclatura e aí, assim, poderem serem disponibilizados nas pastas respectivas de cada uma dessas informações, tá? Então, toda essa parte de gestão da informação e de nomenclatura, você consegue fazer a partir dentro da própria Construction Cloud. Isso, e aí, para a gente fechar, né, esses exemplos, eu comentei que um dos aspectos diferenciais da Construction Cloud é a capacidade também das equipes produzirem informação a partir dela. Então, um dos pontos aqui fundamentais, né, é a integração com as nossas soluções de desenvolvimento de projetos, né? Então, nós conseguimos trabalhar com a produção em nuvem utilizando Revit, né, utilizando Civil 3D, utilizando Plant 3D, levando informações também de modelo federado do Navisworks para dentro do sistema, inclusive para a parte de Clash Detection, né, e assim por diante. Então, essa parte de projeto em andamento, ele pode ser todo operacionalizado dentro do CDE, traz também uma outra vantagem, que é a colaboração remota, né? Então, eu estou aqui em Salvador, né, Joyce está em São Paulo, o pessoal da Frasílio está em São Paulo também, eu poderia naturalmente estar desenvolvendo um projeto em concomitância com eles, utilizando esse tipo de recurso. Então, a gente descentraliza o próprio escritório de projeto e o próprio trabalho, né, o processo de gestão desses projetos, né, utilizando a nuvem, né? Esse é um dos pontos fundamentais aqui, em termos de colaboração da Construction Cloud. Aí, vou exemplificar um pouquinho melhor, né? Então, a gente comentou a respeito do Docs, né? O Docs, ele já endereça naturalmente todas as questões aí da ISO 19650, né? A gente passou por cada uma delas. A ISO, ela trata muito dessa questão de gestão de metadados, atributos, transições de containers, né? Fluxos sistemáticos de aprovação desses documentos, modelos gráficos, não gráficos, e assim por diante. Aqui a gente já entra no aspecto, como eu comentei, diferencial, né? Que é o uso do CDE para Work in Progress, né? A parte de projeto em andamento, e também para o projeto uma vez compartilhado. Esse é um recurso que está vinculado com o Collaborate Pro, né? O Collaborate Pro é um conjunto de ferramentas que é acrescentado ao Docs para permitir esse tipo de desenvolvimento. Então, a gente começa a trabalhar aqui com a coautoria e colaboração desses projetos em nuvem, vinculados com uma timeline de projeto, onde todo aquele planejamento de entrega de informações pode ser validado. Cada um desses pontinhos aqui, né, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, são containers de informação que estão sendo produzidos, podem ser pré-visualizados, e, a partir daqui, a gente consegue validar ou aferir toda a estratégia de federação dos nossos modelos de informação. A coordenação desses modelos federados, ela passa a ser feita integrada ao desenvolvimento do projeto. Então, esse é um aspecto, na minha visão, fantástico, que permite, uma vez que o projeto está em desenvolvimento, eu já tenho ambiente de coordenação para fazer análise de construtibilidade, né, toda a parte de hard clash, e agora isso também em termos de tolerância espacial, criar essa dinâmica de prevenção de clashes, né? Então, ao invés de a gente trabalhar com identificação de clashes, como no método tradicional de BIM, Clash Detection, ao final de um processo do projeto, a gente conseguir trabalhar com a prevenção, ou seja,
o que a gente chama de clash avoidance. À medida que o projeto vai sendo desenvolvido, eu já faço todas essas checagens automaticamente. E a partir daí, a gente entra novamente, né, com a geração de containers de não conformidades, né, por meio da análise tanto de clashes como também das informações em desenvolvimento do projeto. Pode avançar. Então, no caso do Revit, isso é muito estruturado, né, do ponto de vista de dinâmica. A gente consegue trabalhar com modelos vinculados live, ou seja, à medida que eu estou alterando o meu modelo, o outro colega que está trabalhando também naquele mesmo modelo local, a partir de central, ele já está recebendo essas informações atualizadas, como eu também posso trabalhar dentro de um processo mais controlado, no qual a gente tem aqui dois aspectos, né? O aspecto do shared, né, que permite que, uma vez que aquele modelo foi publicado na minha timeline de gerenciamento, ali eu abro um gate, e aquele gate permite que eu faça uma validação, uma aferição daquele modelo antes de trazer para o meu desenvolvimento, né? E o consumed, que já é um processo ainda mais controlado que o shared, né? Que a gente faz um vínculo direto com a parte específica de consumo daquela informação. São algumas dinâmicas que a gente pode depois aprofundar junto com vocês. Aqui é um exemplo desse processo. Então, a gente tem aqui um modelo no Revit, no qual nós vamos fazer uma publicação, né? Então, a gente tem esse modelo ainda na fase de andamento. Nós definimos que tipo de informação desse modelo nós vamos compartilhar, né? Então, nós vamos compartilhar primeiro horizontalmente com a nossa equipe, né? Aqui nesse caso com a equipe de arquitetura, para uma validação da coordenação, e posteriormente entra exatamente aquela fase que a Joyce falou de revisão e aprovação interna antes de compartilhar com a outra equipe da outra disciplina, né? Então, eu tenho aqui uma pré-visualização desse pacote, né? Eu vou definir o que efetivamente vai ser compartilhado com a equipe de estrutura, com a equipe, né, de sistemas prediais ou outras equipes que fazem parte daquele empreendimento. Tá? A gente faz essa pré-aprovação aqui dentro da timeline do projeto, e aí sim, aquele pacote ele fica disponível para que outra equipe consiga consumir aquela informação. Então, novamente, né, o grande mote aqui do CDE é que a gente consiga comunicar, né, reutilizar essas informações e também compartilhá-las de uma forma estruturada. A gente vê aqui, né, à medida que o desenvolvimento do projeto vai acontecendo, isso vai atualizando o nosso ambiente de coordenação, onde a gente trabalha dentro desse método de clash avoidance, né? Então, são alguns pontos aqui importantes, né, dentro do CDE. Pode avançar, Joyce. Pode avançar de novo. Bacana. Então, aqui mostrando um pouquinho mais os aspectos de análise nesse modelo federado, né, onde a gente pode fazer essa gestão por cores de cada uma das equipes que estão desenvolvendo o projeto. A gente tem acesso a todas as propriedades, né, como eu comentei lá atrás, para fazer a validação dos requisitos de informação e do nível necessário de informação de cada um desses objetos, e a possibilidade também de criar filtros, né? Filtros que envolvem aí perspectivas espaciais ou perspectivas geométricas, pode avançar, e que mostra o potencial que a gente tem, né, de controle desses dados à medida que eles vão sendo compartilhados. Pode avançar. Aqui, só para a gente fechar, é um exemplo de como o CDE ele também permite que a gente trabalhe com a federação híbrida, né? Então, aí nós podemos ter equipes que estão trabalhando sincronizado no CDE diretamente. A gente vê a timeline tendo esse tipo de atuação, né, direta do Revit com a timeline, do Civil 3D com a timeline, assim por diante. Isso vai já gerando aquela informação, aquele conteúdo, mas eventualmente vai ter uma equipe, um subcontratado, uma empresa que pode estar trabalhando com o software. Nesse caso, nós conseguimos também trazer para essa publicação formato IFC. Então, um dos grandes diferenciais aqui é a capacidade que a gente tem de federar de uma forma híbrida o nosso modelo de informação. Então, podemos aqui ter modelos, né, ou partes que são oriundas de arquivos proprietários e também partes ou elementos ou objetos que são oriundos também de formatos abertos como IFC.
que é a parte da matriz de coordenação, mostrando um pouquinho de todo o potencial que a gente tem de analisar falsos positivos, né, dentro do processo de identificação aqui dos conflitos, né, classificá-los, criar containers de informação específicos para a gestão desse modelo federado aqui no âmbito dos clashes, e a possibilidade de criar N vistas, fazendo a integração de disciplinas 2 a 2 ou mais, né, a depender de qual seja o objetivo do coordenador, do gestor do projeto. Então, são alguns pontos aqui específicos do CDE, e aí entra a fase de iteração, né? A Joyce comentou lá atrás, olha, se em algum momento alguém não aprovar, se alguém reprovar algum container de informação, tem que voltar o fluxo. Então, uma vez que voltou o fluxo, a gente já está aqui em trabalho em andamento, novamente, né? A gente vai precisar editar aquela informação dentro do projeto. Então, como é que isso acontece, né? Primeiro, a gente está vendo aqui a interface na qual todas as não conformidades estão listadas, seja no CDE, seja no CDE integrado ao Navisworks, né, assim por diante, e a gente consegue levar essa informação para o software de projeto. No software de projeto, a gente vai fazer as alterações necessárias, aqui a gente vê no caso do Revit, todas as não conformidades podem ser ativadas para análise, para alteração do modelo, e etc., e respondidas por aqui. Isso já vai para a base de gestão de não conformidade dentro do próprio CDE para rastreabilidade. Então, são alguns pontos de integração que a gente tem. Hoje, além do issue management nativo da Autodesk, que a gente também exporta em BCF. Então, novamente, né, para aquelas subcontratadas, etc., que estão trabalhando em outro software, elas têm como importar o BCF, fazer a atualização e subir o modelo na versão mais atualizada dentro do CDE e continua o fluxo, como a gente bem conhece. Vamos fechar? Está no mudo, Joyce. A gente está avançado um pouquinho no tempo, mas a gente vai só encerrar aqui. Então, depois de todos esses estados, né, a gente chega no estado de documentos publicados. Tá? E aí a gente libera essas informações para as outras equipes, então, para um detalhamento de projeto, para uma construção, para uma gestão de ativo. Nesse contexto, a gente posiciona o Autodesk Build, tá? Onde ele vai permitir que toda essa informação que foi publicada seja acessível, por exemplo, em campo, no processo de construção. Então, ele vai habilitar uma série de outros recursos voltados a partir de gerenciamento de qualidade, gerenciamento de segurança, comissionamento, gestão de custos, gestão de documentos e mantendo toda essa informação integrada ao CDE, que é o importante, né? Você manter essa fonte única de informação ao longo de todo esse processo. Tá, então, aqui só para mostrar um pouquinho algumas funcionalidades, então essas informações elas podem ser utilizadas, por exemplo, em reuniões, onde você vai acessar essa informação em campo, vai poder definir os itens da ata de reunião, colocar estado, se está aberto, se está fechado, atribuir um responsável que vai trabalhar com aquela informação, né, ou está com alguma atividade pendente aí que foi relacionada à discussão durante a reunião e fazem parte da ata, e são alguns recursos adicionais aí que são somados a esse ambiente de colaboração. Né? O interessante de tudo isso é dar para todos os participantes no processo uma visão também gerencial de todas as informações que estão armazenadas, estão sendo criadas e gerenciadas dentro desse ambiente comum de dados. Né? Então, aqui a gente destaca só algumas interfaces que a gente consegue criar, alguns dashboards, onde a gente vai poder trazer uma leitura de todos esses dados de uma forma consolidada. Então, por exemplo, aqui a gente pode citar quais são os projetos que estão em andamento, quais são as não conformidades ou questões, como a Fernanda comentou, que estão abertas e precisam ser respondidas, enfim, todas aquelas informações que são relacionadas ao projeto e que foram trocadas ao longo de todo o processo, tá? Então, isso é interessante porque traz essa visão gerencial para todos os participantes e também para os gestores que estão acompanhando e também para o contratante que vai poder fazer a leitura aí dessas informações, tá? Para encerrar,
a gente traz também aquele requisito que a própria Fernanda comentou no início, que é a possibilidade de você expandir depois esse CDE e integrar através de API com outros sistemas. Pode ser um RP, pode ser um sistema de gerenciamento de segurança e assim por diante. Uma das vantagens da Autodesk Construction Cloud é justamente ter uma plataforma de desenvolvimento aberta, onde através de Forge a gente consegue fazer a integração desse ambiente comum de dados com diversos outros sistemas. Então aqui a gente trouxe só alguns exemplos direcionados aí a algumas frentes, como a parte de captura de realidade, gestão de projetos, gestão de segurança, que são soluções desenvolvidas por parceiros Autodesk em cima da Construction Cloud, né? Então mostra o poder de expansão das nossas soluções aí em nuvem, tá? Então, para encerrar, a gente consolida aqui os principais benefícios que a gente enxerga aí de um CDE, né, de um ambiente comum de dados, que o primeiro deles é como melhorar aí a eficiência de tempo gasto no processo de procurar uma informação, compartilhar essa informação, coordenar essa informação. Tá? A gente traz essa questão do CDE permitir essa única fonte de verdade, que a gente chama, né, e com o que permite o acesso das informações pelas pessoas certas, no momento certo, que vai levar depois a melhor tomada de decisão ao longo de todo o processo. Tá? Ele melhora a qualidade, reduzindo aí a necessidade de você recriar os dados manualmente, né, o retrabalho gerado aí pelos processos tradicionais de informação, então ele evita esse retrabalho e elimina erro, como a própria Fernanda trouxe uma série de recursos aí voltados à parte de detecção de interferências, a evitar o clash avoidance que ela comentou, né, de você evitar o problema, né, não deixar ele ser detectado apenas numa etapa de coordenação e compatibilização de projeto, que isso seja um mecanismo vivo onde esses problemas vão sendo solucionados ao longo do processo. A colaboração, né, a melhora da colaboração entre todos os envolvidos e a eliminação de riscos em si do projeto, porque traz mais transparência, traz esses insights, né, esses dashboards, onde você consegue realmente trazer uma transparência para todo o processo, para que você consiga trabalhar com esses dados, trabalhar com a melhoria contínua e melhorar a previsibilidade de toda a informação e de todas as ações que você vai fazer aí ao longo do processo. Tá? Então, fechando, a gente traz aqui a tabela, uma das tabelas dos requisitos recomendados da prática recomendada, que a Fernanda mencionou, né, onde ela traz aí uma série de requisitos voltados à parte de gestão do próprio ambiente comum de dados, permissões, usuários, requisitos voltados à parte de gestão dos modelos, gestão dos documentos, gestão de troca de informação entre todos os envolvidos, a forma como você visualiza e controla esses arquivos e como que você permite essas integrações. Tá? Então, dentro desses requisitos recomendados pela prática recomendada da ISO, né, requisitos recomendados da prática recomendada, mas é isso mesmo, a gente posiciona aqui, dentro de todos esses recursos que a gente trouxe da Autodesk Construction Cloud, hoje a gente consegue atender todos esses requisitos, tá? Então, sendo aí... Lembrando que são requisitos, inclusive, adicionais, né? Porque a ISO em si, ela não chega a especificar nenhum tipo de formato, com exceção do IFC, que está sempre na bibliografia, né? Então, muito do que está aqui foi voltado realmente para a experiência prática do grupo de trabalho, né, que desenvolveu esses requisitos, tendo em mente que a gente precisa materializar, né, na prática o que é a ISO, né? A ISO ela tem um caráter um pouquinho mais genérico e a prática entra como um anexo buscando localizar esses requisitos dentro da nossa dinâmica de trabalho aqui no Brasil, tá? Então, em termos de requisitos mínimos, né, os requisitos mínimos, eles são bastante voltados para o que a gente comentou sobre o Docs, né? Toda a parte aqui de transição de containers de informação, gestão de atributos, gestão de metadados desses documentos, fluxo sistematizado de aprovação e a definição também de estratégias de federação desses modelos, né? São alguns dos pontos
comentados na ISO, também a capacidade, em termos de requisitos mínimos, né, de praticar auditoria, né, dentro daquele ambiente comum de dados, né, uma vez que pode existir lá na frente algum tipo de disputa, né, ou de conflito de interesse ao final. Então, o ambiente comum de dados ele também serve nesse âmbito do histórico de tomada de decisão e informações. São alguns pontos comentados nas partes 1 e 2. Aqui são requisitos adicionais a essas questões que eu estou comentando, e que foram fruto aí de mais de um ano de trabalho, né? Essa é uma tabela final que concatena essas questões, mas tem outros aspectos, né? Eu recomendo que vocês leiam, né, a PR 1015, e está bastante didática, né? Vamos dizer assim. Bom, e com isso a gente. gente encerra essa visão geral que a gente trouxe dos principais requisitos e essa contextualização de como que a gente consegue hoje, através do uso da Construction Cloud, atender a esses requisitos. E aí a gente abre para as perguntas. Eu sei que a gente passou bastante aqui do tempo previsto, mas a gente fica à disposição aí para... Foi por uma boa causa, né? Foi por uma boa Acho que a causa. gente tentou Isso que eu ia falar. desmembrar um pouquinho mais aqui o conteúdo. Não. Mas ficamos à disposição. Primeiro eu queria parabenizar aí pela forma brilhante mesmo que vocês conseguiram pegar o conceito, amarrar isso, né, traduzir isso para a necessidade de fato e botar em prática dentro de uma ferramenta para operacionalizar, porque no fim das contas o objetivo final é esse, né? Então, são conceitos que a gente sabe que nem sempre são simples de entender, né? São óbvios, mas tudo isso dá para a gente instrumentalizar aqui e conseguir aplicar, né? Então, poxa, foi muito legal a apresentação, de fato foi por uma boa causa, Fernando. E temos algumas perguntas aqui do chat, vou priorizar aqui o que o pessoal fez, vamos ver. Vou começar aqui com a da Carolina, ela comentou: podemos dizer então que, além do CDE gerenciar informações, ele ajuda no gerenciamento e na melhoria dos processos de trabalho também? Definitivamente, né? A gente passa a elevar e muito, né, nossa régua aí de padronização utilizando o CDL. O CDL, na verdade, ele vem para contribuir, né, para que a gente revisite os nossos processos e documente isso, né? Então, isso vai acabar refletindo na parte de gestão administrativa, gestão técnica, criação de fluxos sistemáticos dentro do sistema, né, dentro da plataforma. Então, é uma tecnologia que vem para contribuir, né, ou ao menos exigir que as pessoas reflitam sobre como estão seus processos organizacionais. Com certeza. É uma ótima pergunta. Não sei se a Joyce quer complementar. Não, acho que você abordou perfeitamente aí, Fernanda. Um ponto até, né? Tem alguns clientes que a gente trabalha com alguns acordos de cooperação, por exemplo, que precisaram fazer uma revisita das suas convenções de nomenclatura, né? Isso veio muito por incentivo, né, de como a ISO tem tratado desse assunto e como o próprio sistema já permite, né, que tenha essa checagem automática, né, se está atendendo ou não aqueles critérios. Então, novamente, né, é quase que uma interação entre tecnologia e processo bem, bem bacana. Acho que isso vai ajudar também o mercado, porque tradicionalmente cada empresa adotava o seu padrão de nomenclatura. Claro que muitas se referenciavam às BEA nesse sentido de padrão, mas é interessante ter um padrão global, né? Então, a gente seguindo aí uma padronização ajuda também essas empresas a trabalharem aí com participantes internacionais e todo mundo falando uma mesma linguagem, né? Eu acho que nesse sentido a ISO vem ajudar bastante e a colaborar com todo o mercado, com a melhoria e a melhor performance de todo o mercado em si. Perfeito. Eu acho que até da fala da Fernanda, né? Acho que o BIM como um todo, ele tem muito esse aspecto, né? Tudo bem, tem toda a série de processos, tecnologias, né, políticas que têm que ser implementados, mas muitas vezes ele escancara ali uma deficiência, uma ausência de padronização, de processualização, que não é o próprio BIM que resolve, né? Mas ele deixa muito visível a necessidade daquilo existir ou não está funcionando, ou de fato nem existir, né? Então, acho que o CDL ele vem na mesma linha também, e, como vocês bem colocaram, né, ele obriga a gente a repensar algumas coisas ali, né? Por que eu faço isso? Eu faço isso porque
simplesmente eu sempre fiz assim e nem coloco essa questão em pauta, ou de fato precisa ser assim, né? Tem uma razão estruturante ali, alguma coisa. Então, esse é Até um aspecto muito aproveitando esse legal. tópico, né, Diego, eu lembrei até de uma brincadeira que eu fiz com o Suzuki, né, o Suzuki que atua muito nessa parte de 4D, Uhum. falando para ele, olha, não adianta a gente ter uma simulação 4D de um planejamento ruim, né? Então, tá lá o vídeo animado, bonitinho, mas o que aquilo quer dizer em termos de solução de planejamento de engenharia, né? Então, é exatamente isso, a gente não muda a nossa forma de trabalhar, né, traz qualidade para os nossos processos, nossas entregas, o sistema ele está ali para refletir aquilo. Então, é exatamente isso. Legal. Bom, vamos para a seguinte aqui. O Matheus, ele comentou que ele viu que recentemente foi liberado o recurso para exportar as notas de BCF, né, lá pelas ferramentas da Construction Cloud. Acho que é legal até comentar o que é o BCF, né? E ele perguntou se é possível importar também. Boa. O BCF é o BIM Collaboration Format, né? É um esquema de colaboração que foi chancelado aí pela Biorismart, apesar de não ser um recurso ainda normativo, né? Não existe ainda uma norma para BCF, mas que ele tem sido amplamente utilizado dentro da indústria, né? E o BCF em si, esse esquema permite que a gente consiga transitar os containers de formação entre os softwares de coordenação de projetos e softwares de desenvolvimento de projetos. Então, basicamente, né, para quem não conhece o BCF, essa é a visão geral. Hoje, a Construction Cloud ela já faz a exportação para exatamente alimentar esses softwares que não são proprietários Autodesk, mas uma vez que a gente já tem essa premissa de que todos estejam dentro do ambiente comum de dados colaborando, né, é necessário que haja esse issue management pelo CDE. Então, o BCF, nesse âmbito, ele entra mais para trazer uma informação coordenada para que aquele projetista faça a retificação do projeto. No mesmo artigo, né, que a equipe de desenvolvimento da Autodesk publicou sobre o BCF Export, eles já declararam que estão desenvolvendo o BCF Import. Ainda não tem uma data dentro do roadmap para lançar esse recurso, mas já está em desenvolvimento. Tá? Então, para quem trabalha com BCF no Import e Export, saiba que o Import já tá na linha de produção aí da Autodesk também. Show de bola. Temos mais uma aqui do Douglas também. A norma apresentada, né, no caso a ISO 19650, estabelece a padronização referente a parâmetros relacionados aos objetos. Existe integração com a padronização do formato IFC? Joyce quer responder essa? Eu estou manipulando aqui as respostas. Não, ela não vai entrar no mérito de qual é o parâmetro necessário em cada um dos objetos. Ela não entra nesse nível, a ISO ela não entra nesse nível de detalhe, né? Ela trata muito a informação no sentido do contratante e das partes interessadas definirem quais são os requisitos da organização e quais são os requisitos do projeto e como que isso vai ser feito ao longo do processo, né? Então, como essa informação vai ser criada e gerenciada ao longo do processo e como que ela vai ser aprovada. Então, ela pensa, a ISO ela trata muito nesse fluxo de informação e todos esses requisitos precisam ser acordados desde o início do processo, ainda nas etapas de contratação, para que todos saibam, basicamente, assim, as regras do jogo, né, e que possam seguir e atender a esses requisitos acordados. Em relação à questão do IFC, ela cita a recomendação, né, embora ela não crie a obrigatoriedade da troca de informação ser via IFC, ela fala muito de IFC ou arquivos proprietários ao longo da própria ISO, mas não exige exatamente a questão da IFC, embora recomende aí o seu uso. Tá? Ele recomenda o uso de formatos abertos sempre que possível. Né? E aí, até trazendo um pouquinho daquela visão do BIM-Mandate Brasil, né? Um dos pontos que foi colocado lá como requisito é que o contratado ele tem que entregar, né, tanto o modelo proprietário como o IFC. E por que isso é importante? No IFC a gente tem ali não somente um formato de arquivo, né, mas um esquema de dados que vai subsidiar a parte de detecção de interferência, se a gente quiser, extração de dados, né, quantitativos, planejamento, etc. Mas, principalmente no âmbito aí da contratação pública. Né? Se a gente pensar que
o contratante ele vai utilizar aquela informação no ciclo de vida do empreendimento, vai utilizar para gerir aquele ativo, ou para pensar em uma nova reforma, ou requalificação, modernização, ele vai precisar do arquivo proprietário, não tem jeito. Então, ou ele vai criar uma nova licitação para pedir que aquela contratada que antes entregou o IFC faça uma atualização, ou seja, ele está criando uma restrição de mercado ali, né, que não é o recomendado, ou ele vai ter o poder, né, de ter aquele dado à disposição, né, aquele inventário digital para trabalhar em cima e até fazer uma nova licitação, mas não vinculada com aquele ator específico. Né? Então, um dos pontos do BIM Mandate, da gente, né, lá do decreto de 2020, é exatamente isso, né? Trazer, primeiro, que o contratado ele abra a mão dos seus direitos autorais no âmbito do controle do modelo, então ele tem que entregar aquele modelo proprietário junto com o IFC, e aí vai caber ao contratante gerir aquela informação, né, nas outras etapas do ciclo de vida. Então, caso venha um novo projeto, tenha condição de incorporar novas informações, ou editar, e assim por diante. Então, são aspectos aí importantes, né? Nunca é interessante para o contratante ter somente o formato aberto, porque o formato aberto ele tem restrições de edição que não são interessantes para o contratante. Tá? São alguns pontos aí que são importantes para a gente comentar. Perfeito. Bom, chegou mais uma última aqui, acho que a gente tem tempo para ela ainda. Bom, tô sem nome aqui, vamos só um número. Uma vez que utilizada a Construction Cloud, por exemplo, da fase de projeto até as build, qual a melhor solução tecnológica da Autodesk para utilizar esse CDE na fase de gestão, de manutenção e operação? Então, acho que seria a continuidade do fluxo ali, ainda conectado ao CDE. Joyce, quer responder essa ou responde? Eu estava lendo as outras perguntas aqui no Q&A. Não, Joia, Pode então responder, Fê. posso pegar. Eu nem estou com o Q&A aberto, desculpa. Tem umas aqui, Fê. Não, maravilha. Bom, dentro do CDE da Autodesk, você tem aqueles módulos, né, que a gente comentou, Autodesk Docs, Collaborate Pro e Build. No Build, você tem recursos para criar sua árvore de ativos, né, já avisando a etapa de comissionamento e entrega da obra. Aquela árvore de ativos, ela já traz ali consigo uma série de propriedades que você pode usar na fase de gestão, mas hoje a gente tem uma integração direta com uma plataforma chamada Autodesk Tandem, que é voltada para a gestão desses dados para a operação. Então, no Tandem você vai conseguir inserir, por exemplo, atributos do esquema Code, você vai poder fazer a validação do seu empreendimento digital visando a operação, você vai poder fazer gestão ali dos dados, tendo em vista a gestão de espaço, esse tipo de coisa, e também extrair esses dados para integrar com sistemas mais robustos de FM. Né? Então, hoje o CDL tem essa integração direta com o Tandem, é uma possibilidade de uso, e dentro do CDE, o Build seria esse recurso para você ter essa árvore de ativos já estruturada. Né? Então, seriam esses dois pontos aí importantes dentro do fluxo de trabalho. E tem mais uma aqui do Q&A que eu acabei negligenciando. O Marcelo Menegatti. Um abraço, Marcelo. Ele pergunta aqui, né, como funciona o licenciamento, acho que é legal a gente explicar de forma geral. Uhum. E ele ainda comenta que se o gestor consegue agregar os fornecedores ou cada um precisa adquirir a licença, né? Então, acho que é importante ressaltar esse aspecto que até mudou, né, com a transição para ACC. Eu acho que de uma forma geral, eu vi que até durante a apresentação, algumas pessoas ficaram na dúvida, porque a gente contextualizou muito o que a gente trouxe como Autodesk Construction Cloud. Né? A Autodesk Construction Cloud, ela é o nosso ambiente de colaboração em nuvem, que ele é composto de diversos módulos, tá? Então, como a Fernanda trouxe no início, as funcionalidades principais da parte de trabalho em andamento já estão de gestão de documentos, os fluxos de aprovação, controle de revisões, estão disponíveis no módulo que é o Autodesk Docs,
está dentro dessa Construction Cloud. Esse módulo Autodesk Docs, ele é vendido tanto separadamente, como ele faz parte dos outros módulos. Então, por exemplo, quando você adquire o módulo de colaboração, que permite aquele trabalho, a possibilidade de você trabalhar no work in progress, que a Fernanda comentou, né, da parte de trabalho em andamento, você já tem a possibilidade de acessar as funcionalidades do Autodesk Docs. Quando você atua com o módulo da parte de obra, propriamente dito, que é o Autodesk Build, que também foi falado depois da etapa de publicado, você também acessa os documentos pelo Autodesk Docs. E o Autodesk Docs hoje ele está disponibilizado também na Autodesk Construction IC Collection, a coleção de arquitetura, engenharia e construção, então já tem um módulo lá. Tá? Então, a gente tem uns produtos que tem um pouquinho de trava-língua, mas a ideia é a seguinte, a segunda pergunta do Menegatti tudo precisa ser adquirido pelo contratante ou o projetista, o contratado, ele pode adquirir essas soluções? Hoje a gente tem flexibilidade, tá? Na forma como você monta esse hub de colaboração. Ela pode ser tanto disponibilizada pelo contratante, né? O contratante tem uma quantidade de acessos e vai disponibilizar parte desses acessos para o contratado, ou o contratado tendo acesso a, por exemplo, o Autodesk Docs, seja porque ele já desenvolve projeto, então ele já usa um Revit, já usa um AutoCAD e já tem a coleção, se ele já tiver o acesso ao Autodesk Docs, ele pode usar o acesso dele para contribuir e colaborar dentro desse ambiente de colaboração do projeto. Tá? Então, hoje, há flexibilidade de você usar tanto as licenças do contratante como do contratado para participar dentro criar esse ambiente comum de dados aí de colaboração específica para um projeto, tá? Vou até complicar um pouquinho mais, né? Hoje tem até como integrar os CDEs, né? Então, tem um recurso chamado Autodesk Bridge, dentro da Construction Cloud, que a gente consegue sincronizar pastas, né? Então, é bem bacana. Vai ficar aí como, como complemento. Acaba sendo muita informação, né? Mas é importante comentar que esse é um recurso também diferencial por meio das APIs, né? Que hoje a gente consegue ter, por exemplo, um Docs conversando com outro Docs, né? Ou seja, uma empresa conversando com outra empresa através de CDEs diferentes. É bem bacana. Eu acho que é legal a gente ver agora que cada vez mais há uma ampliação das oportunidades de colaboração. Então, sempre caminha nesse sentido aí, que é o que o CDE prega, né, e busca. Exato. Bom, acho que já passamos um tanto do tempo aqui. Vou devolver a palavra para o Emerson para ele dar uns recadinhos finais aí. Mas agradeço muito as perguntas aqui do pessoal que acompanhou a apresentação até o momento e, naturalmente, as respostas da Joyce e da Fernanda. Bom, pessoal, aí caminhando agora para o fim do evento, a gente teve uma aula aí bem rica, né, com a Joyce, Fernanda, com o Diego, como se a gente pegasse que para falar mais tempo a gente ia passar aí das 7, ia emendar o horário até amanhã, com certeza, né, tem bastante aí também com engajamento, né, dos participantes, então a gente teve aí uma turma bem engajada na sessão de hoje, então isso é muito legal. Ver aí a adesão do evento e ver que o tema é realmente um tema, né, que os participantes, que as pessoas, né, que os profissionais da área estão em sede de saber mais, né, de poder se aprofundar em conhecimento. Então, muito obrigado, Fernanda, Joyce, Diego, pelo tempo de vocês aqui nessa tarde. E já caminhando para o fim, a gente comentou aí um pouquinho, né, do presente exclusivo que a gente tinha para os participantes do evento. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês poderem conhecer o presente. Puxem os tambores agora, façam barulho aí para poder conhecer. Estamos lançando aí, tá? Não lançando, mas dando aqui, né, em primeira mão para os participantes do evento acesso com desconto aí, tá? Com 20% de desconto aos cursos de introdução ao BIM e implantação BIM da Build Lab Academy. Tá? Vocês podem acessar aí o curso, vamos deixar aqui o link para vocês poderem acessar e o cupom também para vocês poderem adquirir esses treinamentos aí na plataforma da Build Lab Academy. Também dá para ler o QR Code aí, tá? Vocês já vão ser direcionados para a página ali e é só aplicar o desconto aí BIMMONF4, que o desconto vai ser já atrelado ao curso, você vai poder fazer ali o pagamento e já começar
aí hoje mesmo é a entender mais sobre introdução ao BIM e implantação BIM, tá? Então, são cursos aí que foram desenvolvidos por pessoas de renome, especialistas aí de renome do nosso setor. Então, temos certeza aí, plena convicção de que vai ser muito útil para o processo de transformação digital da sua empresa, que vai ser muito útil aí também para a sua carreira profissional, para que você possa aí, ser capacitado enquanto agente transformador da arquitetura, engenharia e construção. Tá? Essa é uma proposta muito forte mesmo da Good Lab Academy de capacitar os agentes, né, os profissionais de AEC, para que eles sejam esses profissionais, né, agentes aí transformadores do setor. A gente acredita muito nisso, de que nós somos, os profissionais aí, são os principais influenciadores, né, na aceleração, né, da transformação digital do setor, com o apoio também, né, das tecnologias que a gente tem por aí implantadas. Então é só acessar o link que está no chat ou apontar aqui o seu QR Code, o seu celular, tá? Fazer a leitura do QR Code e acessar o curso para dar início, tá bom? Compartilha aí também com seus colegas de profissão, com as pessoas que você conhece que estavam querendo entender um pouco mais sobre a introdução ao BIM, como iniciar um processo de implantação do BIM aí na empresa. Então esses cursos aí com certeza serão bem didáticos e vão ajudar vocês nesse sentido. Reforçando aqui, amanhã a gente tem mais um webinar, tá? Para encerrar a terceira semana de BIM Month 4. A gente vai estar aí com a RM+, para falar um pouco sobre a evolução do BIM na RM+, e no mercado imobiliário. Tá? Então, a gente já teve aqui um pouco de acesso à apresentação deles, o que eles prepararam para amanhã. Tá um material, assim, realmente muito valioso de informação, tá? Para vocês poderem conhecer a RM+, que é uma empresa aí que já vem desenvolvendo, né, projetos estruturais e que já tem um renome aí no mercado. Então, muito empolgado para poder conhecer. A gente vai estar com o Fernando Guimarães, que é Head de Negócios da RM+, o Matheus Torre, que é BIM Manager na RM+, e o André Barroso, que é nosso especialista técnico aqui em obras localizadas. Tá? Então, vai ser aí mais uma palestra muito rica do BIMonf. Voltando aqui para o Diego, Joyce e Fernanda, se vocês quiserem encerrar, deixar aqui uma palavra de encerramento aí para os participantes, fiquem muito à vontade. Eu já falei demais, então eu vou deixar a Joyce encerrar. Não, eu só quero agradecer novamente o convite. Acho que a gente se empolga aí falando dessa temática, né? Tudo que tem a ver com BIM, transformação digital, como foi colocado, a gente tem um grande prazer em falar e trazer as novidades para o próprio mercado, né? Ajudar o mercado a evoluir nesse processo. Então, queria agradecer, adorei a iniciativa de vocês do BIMmonth. Espero que tenha um grande sucesso aí. Então, também estou agradecido. Desculpa, Fernanda. Vai lá. Não, achei que você não ia falar, pô. Não, só o complemento aí. Pode passar. Já é agosto, mas a Fernanda recebeu o correio elegante aqui no chat, né? Uma admiradora aí. Pois é, tô feliz. É bom, né, é bom ter esse feedback. Não, só mais uma vez agradecer vocês duas, assim, não só pelo tempo, né, mas assim, por compartilhar esse conhecimento, né, que é tão importante de uma forma tão clara e estruturada. Eu acho que isso só eleva o nível do debate e, assim, um prazer receber vocês aqui no nosso evento. Fernanda vai agradecer, não vai agradecer? Não, já encerrei. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Fernanda, Joyce, aí, pela parceria que já vem, né, de longos eventos. Aí foi a estreia da Fernanda também, com eventos aí da FF, né, estreia no BIM 4. Então, a Fernanda já está aqui convidada para voltar mais vezes aí em próximos eventos. E com certeza aí o pessoal vai gostar muito do que, né, gostar muito das apresentações. Gente, é isso. Nos vemos no webinar de amanhã, tá? Para continuar aí com o evento. Semana que vem tem a semana de encerramento do evento também, então dá tempo de você compartilhar aí com as pessoas, chamar pessoas para participar do webinar de amanhã e da semana que vem. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente.